Hoje estou aqui para compartilhar um pouco mais da missão do estado atual da evangelização no mundo. Você sabe qual é o estado da missão no mundo hoje? Você sabe quantos povos não têm acesso ao Evangelho? Você sabe qual é a sua parte na missão, na tarefa de propagar o Evangelho aos povos? O estado da evangelização no mundo hoje não revela apenas um desafio, mas também uma responsabilidade urgente para a igreja. Pois, como foi falado também aqui ontem à noite, esse é um privilégio que nós temos de anunciar as boas novas de Cristo entre as nações. Os anjos poderiam ter sido incumbidos dessa tarefa, mas aprouve a Deus que fôssemos nós. E que privilégio que nós temos. O versículo que é o versículo tema dessa conferência, até que ele venha, que é o versículo de Mateus, capítulo 24, versículo 14, é um texto profético, quando os discípulos perguntam, já no início do capítulo, sobre a vinda de Jesus, e daí ele responde, e dentro da resposta do Senhor Jesus, nós encontramos esse versículo que diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Eu quero falar algumas coisas sobre esse versículo. Primeiro, o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem é o evangelho do reino. Nós devemos pregar o evangelho do reino de Deus. As boas novas da salvação, aquilo que Jesus fez através do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da ressurreição e a esperança que temos da certeza do seu retorno. Esse é o Evangelho, o anúncio das boas novas que pode transformar vidas. Segundo, a abrangência da missão. Nesse versículo nós vemos que está escrito: será pregado em todo o mundo. O plano de Deus é um plano global. Não se limita a um bairro, a uma cidade, a um estado, a um país ou a um continente. O plano de Deus é global. O plano de Deus é alcançar o mundo através do Evangelho. Por isso o Evangelho deve atravessar fronteiras geográficas, culturais e linguísticas. O Evangelho deve ir até os 4 cantos desta terra. Terceiro, o propósito de Deus, porque está escrito, em testemunho a todas as nações. Nesse versículo nós vemos que a palavra nações, ela é traduzida do original etne, que significa povos e etnias, ou seja, a missão não é apenas geográfica, mas etnolinguística, e deve atravessar todos os povos, todas as nações, cruzar fronteiras, culturas, línguas, tribos, clãs. Deve ir, o Evangelho deve chegar lá. Quarto, a promessa, a certeza da promessa. Nesse versículo está dizendo que será pregado. Jesus não nos disse talvez ele seja pregado, quem sabe ele será pregado, mas o Senhor Jesus falou, ele será pregado. Amém? O Evangelho será pregado. Por isso a missão não depende apenas de um esforço humano, mas a missão vem da soberania de Deus, que garante o cumprimento da missão. Deus vai cumprir essa missão. Deus não precisa nem de mim, nem de você, mas nós somos chamados a participar desta missão. Que privilégio. E sabemos que ele será pregado. Será que vai ser na nossa geração? Será que vai ser na geração vindoura? Nós não sabemos, mas sabemos que ele vai ser pregado em todo o mundo. Amém? E quinto,
que nos fala em relação ao fim, que foi a pergunta que os apóstolos fizeram ao Senhor Jesus: qual é o sinal da tua vinda? Está escrito: então virá o fim. O avanço do Evangelho está ligado com o cumprimento do plano escatológico de Deus. O fim não é o caos, queridos. O fim é a consumação da obra de Cristo e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Porque até lá, até todos ouvirem, pessoas estão crendo, estão se achegando ao reino de Deus, e mais pessoas estão sendo salvas. Por isso, a missão acelera a esperança da igreja. Como assim? Quanto mais nós pregamos o Evangelho, quanto mais o Evangelho é proclamado, mais nos aproximamos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós queremos que o Senhor Jesus volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas quanto mais nós pregamos o Evangelho, quanto mais o Evangelho cruza fronteiras, cruza povos, etnias, quanto mais pessoas ouvem do Evangelho, mais próximo está o dia da volta do nosso Senhor. Aquele grande e glorioso dia, onde todos, de todos os povos, tribos, línguas e nações estarão diante do nosso Deus, adorando. Mas, se a pregação do Evangelho no mundo tem que acontecer antes da volta do nosso Senhor, até onde o Evangelho já chegou? Qual é o estado atual da evangelização no mundo hoje? E é isso que, com a graça de Deus, quero que nós juntos possamos olhar. Vamos lá? Primeiro, povos não alcançados e não engajados. Cada geração tem a responsabilidade de levar o Evangelho à sua geração, e a nossa ainda tem povos esperando. Existem povos que ainda esperam por ouvir do Evangelho. Mas o que significa povos não alcançados e não engajados? Bom, a definição dos povos não alcançados, algumas pessoas chamam de PNA, é o seguinte: são povos que têm menos de 2% de evangélicos e sem uma igreja autossustentável, ou seja, precisa de recurso humano e financeiro externo para que a igreja consiga se manter. E um povo não engajado também é um povo que tem menos de 2% de cristãos evangélicos, que tem uma igreja que não é autossustentável, mas também não tem nenhum esforço missionário ativo lá. Não existe nenhum esforço de missões para alcançar aquele povo. E hoje nós temos aproximadamente 3 bilhões de pessoas que vivem nesse contexto de menos de 2%, que ainda não ouviram o Evangelho, que esperam para ouvir o Evangelho. Eu quero fazer uma pequena comparação, contextualizar com a época do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nosso Senhor pisou nesse mundo e ordenou a grande comissão e disse aos discípulos: ide, pregai o Evangelho, ou enquanto forem, preguem o Evangelho a toda criatura. Estima-se que a população mundial na época de Cristo variava entre 200 a 300 milhões de habitantes. Vamos chutar para cima, 300 milhões de habitantes. Esse era o desafio. Hoje nós temos mais de 3 bilhões de pessoas que ainda nunca ouviram, que esperam pelo Evangelho. Hoje o nosso desafio se multiplicou por 10. Existem cerca de 7.400 povos não alcançados. E desses 7.400 nós temos dentro deles 3.000 povos não engajados, que não existe nenhum esforço missionário para alcançar este povo. No mundo hoje, fala-se por volta de 7.397 línguas diferentes. Aquela pessoa que teve a ideia de construir a Torre de Babel,
Que confusão, né? 7.397 línguas diferentes. E desse total, existe 3.423 que ainda não foram traduzidos nenhuma porção das Sagradas Escrituras, ou seja, quase a metade das línguas faladas no mundo hoje não tem uma tradução das Sagradas Escrituras. O nosso desafio onde está localizado? Aqui está uma janela bem conhecida, nós chamamos de janela 10x40, que nos mostra dentro dela o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia. E aqui estão localizados de 68 a 70 países dentro ou parcialmente dentro desta janela. E aqui estão localizados os países menos alcançados pelo Evangelho. E todos esses países que nós conseguimos ver de azul escuro são países que têm menos de 2%. São ou PNAs que têm menos de 2%, ou são ainda países não engajados, que têm menos de 2% e nenhum esforço para alcançar esses países. Vocês podem ver que aqui em cima, esse pontinho, no calcanhar da bota, ali é a Albânia. Ela está dentro dos não alcançados, embora esteja fora da janela 10x40, e eu fico feliz que essa igreja está mandando a Andressa de volta como missionária para a Albânia. Estamos felizes, pois acompanhamos a obra, aquilo que Deus fez na vida dela, e ela é um milagre, e cremos que Deus tem um propósito muito grande na vida e no ministério dela lá na Albânia, mas como Deus é bom, ela não está voltando sozinha, né? Está levando junto com ela 8 mártires, missionários de curto tempo. Estou brincando, gente, tá? Quem quiser visitar a Albânia não tem perigo, não. Mas eu não posso dar certeza, né? Então, dentro dessa janela nós temos 2/3 da população mundial, 2/3 da população mundial, que ainda nunca ouviram falar do Evangelho. Isso é muita gente. Qual é o desafio? A falta de obreiros, falta de missionários, falta de recursos e divisão missionária das igrejas. Esse desafio é nosso. Esse desafio é da igreja do Senhor. Talvez nós pensamos, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer muito. Irmãos, se todos tiverem a consciência que é nosso dever e cada um fizer a sua parte, não passará da nossa geração até que todos tenham ouvido falar do Senhor Jesus. Os povos não alcançados, esses povos que nós vemos aqui, esses países, e dentro deles, dentro dos países, existem muitos povos, muitas etnias, muitas tribos. Esses povos aqui, eles não são inacessíveis, eles apenas estão esperando alguém disposto a ir e pregar o Evangelho para eles. E eu, como brasileiro, eu posso afirmar uma coisa: nós conseguimos entrar em países que pessoas de outras nações não entram. O brasileiro é muito bem-vindo. Em muitos desses lugares, nós temos abertura. Segundo, imigrantes, refugiados e deslocados. Milhões de pessoas perderam a sua terra, mas não podem perder a chance de encontrar a verdadeira pátria em Cristo. Milhões de pessoas estão sendo deslocadas das suas casas, das suas terras, por guerras, conflitos, mas ao mesmo tempo nós estamos tendo uma possibilidade de pregar o Evangelho para essas pessoas, e em Cristo elas acharem a pátria celestial, que vale mais do que qualquer propriedade ou cidadania terrena. Amém? Eu quero trazer algumas estimativas aqui. Em 2020, estima-se que foram 11 milhões de deslocados por causa da guerra da Síria, Etiópia e Afeganistão. Em 2021, 23,7 milhões de deslocados, Etiópia, Afeganistão e Mianmar.
2022, de 32 a 43 milhões de deslocados, guerra da Ucrânia e crise no Sudão. Em 2023, de 26 a 30 milhões de deslocados, guerras no Sudão, Síria e na República Democrática do Congo, que não é tão democrática. Em 2024, estima-se que mais de 20 milhões de deslocados, Sudão, Gaza, Haiti, Mianmar e Ucrânia. Segundo a ONU, ela acredita que já estão por volta de 110 milhões de deslocados. Muitos desses estão indo de países fechados para países abertos, de países que não tinham uma liberdade para países livres. Ou seja, a missão está vindo até nós. Muitas pessoas falam, eu não tenho chamado para ir. Mas olha ao seu redor, será que Deus não está trazendo a missão até você? Nós trabalhamos para preparar os missionários transculturais para ir adentrar campos, culturas, etnias, línguas diferentes. Mas a igreja do Senhor também tem que estar preparada, pois o campo está chegando até a igreja. E é nosso dever pregar o evangelho para essas pessoas. Deus transforma deslocamentos humanos em encontros divinos. Quantos testemunhos talvez vocês já escutaram de pessoas que tiveram que deixar suas casas, seus lares, e através da dor, do sofrimento, eles encontraram o Senhor Jesus. Esta é uma oportunidade, porque eles estão mais acessíveis do que nunca, e muitos estão abertos para o evangelho. Eu nunca fui missionário na Síria, eu nunca entrei na Síria, mas em 2015, no início do conflito na Síria com o Estado Islâmico, muitos sírios, milhões, migraram da Síria, caminhando, saíam da Síria, Turquia, Grécia, Macedônia, que agora é Macedônia do Norte, Sérvia, Hungria, e eles iam em direção à comunidade europeia. E uma organização que estava na Sérvia, em Belgrado, começou a pedir voluntários para trabalhar com os sírios. E nós estávamos do lado. Eu, juntamente com outros missionários, entramos no carro e fomos em direção à Sérvia. Para quem não sabe o contexto cultural, Albânia e Sérvia, eles não se dão muito bem. Quando nós saímos da Albânia, eu falei, olha, nós vamos entrar na Sérvia com um carro de placa albanesa. Mas para não dar problema, vamos botar uma bandeira do Brasil aqui na frente do carro, né? Porque o carro está cheio de brasileiro, brasileiro é bem-vindo em todo lugar. Nós começamos a nossa viagem de tarde, chegamos na fronteira da Sérvia, era quase 2 da manhã. Todos os policiais que tinham lá saíram para nos receber. Carro da Albânia, ninguém falava inglês, nós não falávamos sérvios. Até que um determinado ponto surgiu um policial que falava inglês, veio, começou a conversar com a gente, falou, eu vou ajudar vocês. Esse é o carro de vocês? Falei, nós queríamos entrar na Sérvia. Ele olhou a bandeira no Brasil, ele falou para mim, eu sempre quis ter uma bandeira do Brasil. Antes de entrar na Sérvia, nós perdemos a nossa bandeira do Brasil. Mas nós entramos na Sérvia. E tivemos a oportunidade de servir os sírios, de orar por eles. Eu nunca fui missionário na Síria, mas Deus criou essa oportunidade. E Deus traz pessoas ao nosso redor. Quantos imigrantes, quantos refugiados, quantos deslocados estão se achegando até nós. Nós temos que usar esta oportunidade ao nosso favor. Nós vemos exemplos bíblicos disso. Deus usa o deslocamento para abrir portas. Em Atos capítulo 8, nós vemos que a perseguição levou a igreja para fora de Jerusalém. A igreja foi expulsa praticamente de Jerusalém, por causa da perseguição. E o que aconteceu? O evangelho foi pregado. Então Deus usa os deslocamentos para a propagação do evangelho e do reino de Deus. Nós temos desafios, temos barreiras culturais, políticas, falta de preparo,
igrejas para receber e evangelizar. Esse mesmo grupo, quando eles estavam cruzando países diferentes, tomaram medidas diferentes com eles. A Macedônia, ela segurou todo mundo na fronteira com a Grécia. Você saía da Grécia, daí tem um vão, antes de entrar na Macedônia. A Macedônia segurou todo mundo ali, naquele vão, e ela botava todo mundo num ônibus na fronteira da Grécia, dirigia o ônibus e largava na fronteira da Sérvia. Eles não atravessaram caminhando. Vocês podem pensar, nossa, que legal que foi o governo da Macedônia. Não, eles só não queriam eles no meio do país. Era um país pequeno. Mas o que aconteceu com eles? Quando eles estavam isolados ali, no inverno, que neva, faz frio, mulheres, crianças, idosos, homens, eles estavam passando fome, frio. Uma organização que nós conhecemos, a Cruz Vermelha, decidiu ajudá-los e levou mantimento, vestimenta para eles. Mas a Cruz Vermelha, pensando que agora eles estão na Europa, eles podemos tratá-los como pessoas europeias. A Cruz Vermelha levou, e todos os mantimentos, alimentos, tinham cruzes da Cruz Vermelha. E eles preferiram passar fome e frio do que aceitar a ajuda. Aí a Cruz Vermelha entendeu, não, nós temos que seguir a mesma estratégia que nós usamos no Oriente Médio. Então eles usaram a meia lua crescente vermelha. Trocaram o slogan, daí eles aceitaram a ajuda. Nós vemos que isso nós precisamos entender a cultura para chegar num povo. Esse é um desafio também. Nós vemos que o deslocamento pode ser uma oportunidade para a igreja de pregar o Evangelho. Mas o deslocamento pode se tornar um problema também. Quando? Quando há um esfriamento espiritual, como tem em regiões antes evangelizadas. Não basta ter recebido o Evangelho no passado, mas é preciso permanecer firme nele hoje. Nós vemos na Europa, por exemplo, que a maioria desses refugiados estão entrando. A Europa está com medo, por quê? Porque as igrejas estão mortas. Existem igrejas históricas fechadas, igrejas que estão sendo vendidas para pubs, para outras coisas, e a Europa está com medo. A Europa já não é mais a Europa de John Wesley, de Charles Spurgeon, dos missionários moravianos, que marcaram a sua geração. Por isso eles estão com medo. Segundo a CBN News, que é um canal de televisão da Europa, fez uma pesquisa e chegou à conclusão que quando você diz para um europeu que você vai à igreja, ele olha para você como se você fosse uma peça de museu. Pois apenas 5% da população europeia frequenta uma igreja. Isso é alarmante. E como eles vão pregar o Evangelho, como a igreja lá vai ser efetiva na pregação do Evangelho, se eles mesmos estão precisando? Na América do Norte nós vemos um declínio, não é tão grave como na Europa, mas um declínio espiritual, jovens abandonando a fé. A América de Moody, de Jonathan Edwards, já não existe mais. E na nossa América Latina, o Evangelho está crescendo, mas o problema aqui é outro. Crescimento de falsas doutrinas e uma superficialidade espiritual. Chegou um momento que, hoje, nós que outrora recebíamos missionários de países que nos pregaram o Evangelho, hoje nós estamos mandando de volta os missionários para lá, enviando os nossos missionários até lá, para pregar o Evangelho nesses países que outrora eles foram celeiros, enviaram missionários ao redor do mundo. Também é um desafio, alcançar o mundo que não foi alcançado, e alcançar o mundo que outrora foi alcançado, e se esqueceu, e se esfriou. Quarto, a nossa força
missionária atual. Desafios e oportunidades. Nunca houve tantas barreiras, mas também nunca houve tantas oportunidades para se pregar o Evangelho. Nós temos muitas e muitas oportunidades hoje para pregar o Evangelho. O perfil do nosso missionário hoje, quando nós falamos no exército, seja ele brasileiro, seja ele de qualquer país, a força militar de todos os países no mundo, em sua maioria, são homens, é ou não é? Pasmem, nós temos mais missionárias mulheres do que homens. 52% dos missionários, das missionárias, são mulheres. 48% são homens. A idade média dos missionários hoje. Qual é a idade média dos missionários? 44 anos. Estou me sentindo feliz por estar abaixo da média. Qual é a idade média de envio ao campo? 30 anos de idade. E estima-se que o Brasil tem entre 34 e 40 mil missionários. A maioria dos missionários transculturais recebem formação teológica ou missiológica, porém 43% dos missionários independentes saem sem nenhum treinamento. Quais são os desafios? Falta de preparo dos missionários quando eles saem e chegam no campo. Cuidado emocional dos missionários. Eu conheci muitos missionários que eles foram literalmente abandonados. Eles foram enviados. Já ouviram falar aquele filme Deixados para Trás? Os missionários. Dificuldade no sustento. Fazem 15 anos que nós servimos ao Senhor na Albânia. Deus sempre foi bondoso conosco. Mas nós vimos muitos e muitos e muitos missionários, e a história se repete, que tiveram que voltar do seu campo por causa de sustento. Resistência cultural e perseguição também é um obstáculo. Mas apesar de todos os obstáculos que nós temos, os obstáculos da missão são o palco onde Deus revela as suas maiores vitórias. E nós podemos ver isso na vida do apóstolo Paulo. Quantas e quantas coisas o apóstolo Paulo passou, mas quantas vitórias ele teve em Cristo Jesus. Quais são as oportunidades que nós temos? A força missionária. A expansão da igreja no sul global. A igreja está crescendo na África, na Ásia, na América Latina. E se a igreja cresce, ela deve expandir além das suas fronteiras. A tecnologia, nós temos que usar a nosso favor. Não sei se você já ouviu falar num livro Contrabandista de Deus, que contava a história do irmão André, como ele contrabandeava Bíblias dentro de países que não podia entrar nenhuma literatura cristã. E ele escondia no porta-mala e entrava nesses países e orava para que os policiais não achassem as Bíblias. E tinha milagres de que eles olhavam e não viam nada. Hoje nós podemos carregar Bíblias em pendrives, cartão de memórias, celular, chips. Hoje nós podemos entrar com Bíblias em praticamente qualquer país. Em Bíblias digitais. E depois a gente só precisa de uma impressora boa. Nós temos que usar essas oportunidades. Hoje também nós temos novas formas de envios missionários que nós não víamos no passado. Enviamos profissionais, países que não aceitam missionários, nós podemos enviar médicos, professores, empreendedores, bivocacionados que usam das suas profissões para entrarem em países e através disso pregar o Evangelho, ser testemunha de Cristo nessas nações. São oportunidades também. A juventude hoje está mais conectada do que nunca. Pergunta para um jovem o que acontece do outro lado do mundo, ele vai saber porque eles estão todos interligados, conectados
E nós podemos usar essa conectividade para a pregação do Evangelho. São muitas e muitas oportunidades. Como nós podemos aplicar tudo isso, irmãos? O que nós devemos fazer mediante tantas informações? Eu quero deixar aqui 5 coisas. Primeiro, busque conhecer os povos não alcançados. Busque conhecer quem são aqueles que mais precisam do Evangelho. Busque conhecer quais são as dificuldades dos missionários no campo. Busque conhecer países, lugares que estão carentes do Evangelho. Segundo, uma vez conhecendo, ore. Mateus 9:38 nos diz: rogai ao Senhor da seara, para que levante mais trabalhadores para a sua seara. Ore. Talvez nós não consigamos chegar ao outro lado do mundo, mas as nossas orações podem. Quanto custa uma oração? Certa vez nós fomos visitar uma irmã no hospital e acabamos, missionário, pastor, quando vai orar por tem mais gente no quarto, sempre vai fazendo, eu também quero, né? Vamos orando por todo mundo que está no quarto. Lá na Albânia, e mais pessoas queriam oração, nós oramos, e eles depois perguntaram para nós, quanto custou a oração? Falei, nada. Sério? Quanto custa uma oração? Nada. Somente tempo. Nós devemos orar pela obra missionária. Conheça, ore, contribua também, invista em missões, invista em recursos, busque uma direção de Deus, como Ele pode usar aquilo que Ele tem dado para ti, para ser bênção e alcançar outros povos. Vá. Se você conhece, você ora, você contribui, pergunte a Deus, será que Ele não quer que eu vá? Será que Deus não quer usar a minha vida como um missionário? Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, porque eu sei que Deus chama uns para o outro lado do mundo, mas Deus chama outros para o outro lado da rua. Eu acredito que todos nós temos uma missão, um chamado, algo a cumprir. Nós não estamos aqui à mercê, à deriva. Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? O que Deus quer da sua vida? Quem Deus quer alcançar através da sua vida? E quinto e último, mobilize. Fale de missões. Conte testemunhos missionários. Fale das pessoas, do avanço do reino de Deus. Encoraje as pessoas do trabalho missionário, da obra missionária, daquilo que Deus está fazendo. E eu quero terminar com essa frase. Missões não é um projeto da igreja. Nós estamos aqui não é porque a igreja criou esse projeto, mas missões é o propósito de Deus para a igreja. Amém? Que Deus possa usar as nossas vidas e com a graça de Deus não passe da nossa geração. Amém.